Textos exceptos ou texto majoritário? Qual é o melhor? Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre este assunto que é extremamente importante, né? A gente discute bastante aí sobre o texto grego do Novo Testamento. Geralmente a briga é contra o pessoal do texto crítico, mas hoje não. Hoje vai ser briga entre família, já que o Textos Exceptos, esse aqui, né, o texto que deu origem à Bíblia ACF e também a King James de 1611, ele é irmão do texto majoritário. Por que irmão? Porque eles fazem parte da mesma família, certo? Da mesma região, do mesmo local, né? São manuscritos bizantinos, então eles pertencem à mesma família. Então eu considero esses dois textos como irmãos. Porém, irmãos diferentes. Existe uma distinção entre esses dois textos, tá? O grupo que defende o Textos Exceptos entende que Deus preservou a sua palavra 100% aqui e está só aqui. Só esse texto ele é fiel. Por outro lado, os defensores do texto majoritário entendem que o melhor texto está aqui na massa bizantina da grande maioria dos manuscritos gregos. E aí, o que você acha sobre isso? Bom, antes que eu comece a comentar sobre este assunto, peço que você se inscreva aqui neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe aí, né? Se você tem interesse de fazer um curso de grego bíblico, é só você falar comigo. Eu tenho um curso básico até o nível avançado, beleza? E o curso de hebraico já está rolando aqui na parte de membros nível 2, tá? Esse nível 2 você paga R$20 mensais por um curso de hebraico do início até o nível avançado, beleza? E caso você tenha interesse na minha matéria de crítica textual, que no caso é essa aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa matéria aqui tem 233 páginas. Essa matéria eu vou falar praticamente sobre todas as variantes que são teologicamente significantes, tá? Então, caso você queira aí adquirir, é só você falar comigo, beleza? E também não se esqueça de seguir a minha página lá no Instagram. O link está aqui na descrição, certo? Então é isso aí, vamos lá para o tema de hoje. Bom, pessoal, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, um texto logo de início para a gente discutir aí essa questão, que é a famosa coma joanina, né? O texto de 1 João 5,7, o texto dos trinitários, né? Esse texto, como você pode ver aqui na ACF, ele diz: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Como você pode ver, o Textos Exceptos aqui, ó, ele traz esse texto completo, exatamente como você tem aqui na Bíblia ACF. Como essa Bíblia teve origem nesse texto, então logicamente ela vai ter esse texto. Por outro lado, o texto majoritário, que é esse aqui, né, ele não traz esse texto completo. Ele traz apenas essa parte aqui, ó, Hot 3 e sim Roi Marturum tes, que seria traduzido dessa forma, porque três são os que testemunham, ou seja, esse texto ele está omitido do texto majoritário. Mas a questão é, por que ele aparece num Textos Exceptos e não aparece num texto majoritário? Bom, o Textos Exceptos, esse aqui, ele teve a sua origem com um homem chamado Erasmo, Erasmo de Roterdã. Esse homem, ele foi o primeiro a fazer uma edição do Novo Testamento grego impresso. E aí ele fez a sua primeira edição, só que ele mesmo fala, né, que foi mais precipitada do que editada. E aí ele faz a sua segunda edição
para corrigir os diversos erros, né, ali e tal. E aí ele faz a sua terceira edição. O que que acontece? Na sua primeira e segunda edição, o texto de Erasmo não tinha esse texto aqui, tá? Aí quando ele fez a sua segunda edição, ele começou a receber críticas, né? O pessoal começou a perguntar, olha, por que que esse texto ele não está na sua edição grega? Aí ele responde, ele diz, ó, esse texto eu não encontrei em nenhum manuscrito grego antigo. Então, se alguém trouxer algum manuscrito grego antigo, eu vou colocar na minha edição. Aí, quando ele foi fazer a sua terceira edição em 1522, trouxeram um manuscrito com essa passagem. E esse manuscrito, a tinta ainda estava viva. Era algo recente que alguém produziu ali. Alguns até falam que ele foi produzido da Vulgata, ou seja, retraduziram do texto latino, jogaram para o texto grego e mandaram esse manuscrito para Erasmo. Ele foi e incluiu na sua terceira edição. Aí ele inclui esse texto. Só que essa terceira edição foi a edição mais famosa. Foi o texto base dos reformadores de língua inglesa. Então esse texto ele começou a ser propagado e reeditado durante vários séculos, 3, 4 séculos ali, né? De 200 a 300 anos, né? Ele foi ali, no caso, reeditado, né? Você tem Beza, Stéphanos, né? E por aí vai. Então, o Textus Receptus, esse texto, quando ele chega em 1633, aí ele ganha esse nome de Textus Receptus. Por quê? Porque ele era universalmente aceito. Todo mundo daquela época, basicamente, usava esse texto grego, né? E a terceira edição ficou famosa, e com essa edição, né, foi ali passando anos, e daí surge as traduções baseadas nesse texto. Só que Erasmo, na sua quarta edição, na sua quinta edição, ele não coloca mais esse texto aqui, né? Essa parte longa, né? O pai aqui, tal. Ele não coloca. Por quê? Porque ele usou outros manuscritos. Esse texto ele está presente apenas na sua terceira edição do Novo Testamento grego. E aí ele foi repassando e esse texto ele chegou para nós. O texto majoritário ele abrange o que? Ele abrange a grande maioria dos manuscritos gregos. E o Textus Receptus não. Ele é uma edição baseada em praticamente 6 a 7 manuscritos gregos. 3 para fazer ali a sua edição e outros para possíveis correções. Então, o Textus Receptus, esse texto que recebe esse nome, Textus Receptus, ele é baseado em 6 a 7 manuscritos apenas. O texto majoritário não. Ele abrange a grande maioria dos manuscritos gregos. Um tanto de 85% para cima são manuscritos gregos. Esses 85% são manuscritos bizantinos, né? Que faz parte aqui da mesma família do Textus Receptus. Então a grande maioria desses manuscritos, né, eles não trazem, né, essa parte, tá? Só que o que acontece? O texto majoritário ele não é um texto preso. O que é um texto preso? É aquele texto que ele está isolado, que ele está sozinho em leituras. Não, ele é um texto que geralmente tem apoio de outras tradições manuscritológicas, seja de Alexandria, do Ocidente e outras regiões. Então, dito isto, o Textus Receptus ele é mais isolado em muitas leituras, e essa é uma delas.
Neste caso aqui, nós temos 99% de todos os manuscritos gregos de todas as regiões não atestam essa passagem. No caso, essa parte maior, né, só vai atestar essa parte aqui, ó. A outra parte maior não existe. Então 99% dos manuscritos gregos, sejam eles de qualquer outra região, ele não atesta. Segundo ponto, praticamente todas as traduções antigas também não atestam essa passagem. Manuscritos em copta e diversas línguas antigas não atestam. Apenas o latim que vai ter essa passagem ali no século IV. A grande maioria dos pais das igrejas não atestam essa passagem. Você tem ali Cipriano no século II, né, que vai citar, ele vai dizer que João escreveu, e aí ele cita essa passagem, ou seja, ela é uma passagem extremamente antiga, porém ela estava ali entre os pais latinos, né, e do grego para o latim já é uma tradução. Então a gente não tem aquela confiança plena nesse texto, porque se ele fosse original, com certeza ele estaria presente em mais documentações antigas, né, e em mais manuscritos gregos. Até porque o Textus Receptus, os manuscritos, né, que usaram aqui são manuscritos bizantinos, então, né, não faria sentido alguém arrancar esse texto ali, né, não só ali, em todas as outras regiões. Então você tem a grande maioria dos manuscritos que apoia o texto majoritário discordam do Textus Receptus. A grande maioria das traduções antigas concordam com o texto majoritário, discordam do Textus Receptus. A grande maioria dos pais das igrejas, se não me engano, você tem um tanto de 50 pais gregos, né? 47 a 50, apenas alguns ali citam ali, outros fazem alguma alusão, mas não cita o texto em si, né? E ali entre o século III e século IV houve vários debates trinitários, né? E por que eles não citaram esse texto em peso? Olha, João escreveu isso, né? Então assim, você encontra esse texto mais voltado para a região latina, né? O que já é suspeito. Quando um texto ou alguma leitura ela está isolada em um único local, é provável que aquela leitura ela seja um acréscimo. Então a gente não tem confiança no Textus Receptus 100%, tá? Então neste caso aqui, o texto majoritário ele leva mas por muito em evidências, né? Nós não cremos que esse texto faz parte do texto original, certo? Então esse aqui é um ponto. Vamos aqui falar sobre outro texto, esse aqui, Atos capítulo 8, versículo 37. Esse texto que fala assim, né? E disse Felipe, é lícito se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa parte aqui, esse versículo inteiro, não existe num texto majoritário. É isso mesmo, não existe aqui. Ele existe num Textus Receptus, como vocês podem ver aí, né? Se você pegar aqui esse texto grego aqui, né, você vai encontrá-lo, certo? Mas não no texto majoritário. Só que o que acontece? Outros manuscritos de outras regiões também não atestam essa passagem. Vejamos. Aqui eu tenho o Códex Sinaítico, né, manuscrito de Alexandria. Note, ele tem o versículo 36, passa para o versículo 38, ou seja, ele não tem o versículo 37. O Códex Vaticano, ele tem o versículo 36, não tem o versículo 37. Ele já pula para o 38 também. Aí você tem o Códex o Códice Alexandrino, ó, ele tem o versículo 36, pula para o 38.
Ele não tem também o versículo 37. Você tem o Códice Efraimi, note, verso 36, pula para o verso 38, não tem o verso 39, o 37, né? E aí, aqui você tem vários manuscritos que estão apoiando o texto majoritário, ou seja, são manuscritos de várias regiões diferentes. Isso é importante por quê? Porque é muito fácil alguém acrescentar alguma coisa em um único local. Por quê? Porque naquela época a gente não tinha avião, não tinha carro, né? A gente não tinha o famoso celular, né? A gente não ia ligar para outro escriba, olha, acrescenta aqui esse texto em tal passagem. Isso não faz sentido, né? Então, quando uma leitura ela se apresenta em um único local, ela é uma leitura suspeita. Por isso que esse texto aqui ele também é suspeito e nós não cremos que ele faz parte do texto original. O manuscrito grego mais antigo que vai fazer menção a essa passagem é do século VIII. Então veja, 800 anos depois é que esse texto ele aparece em um manuscrito grego lá no século VIII, né? Aí você tem toda aquela documentação antiga, né, de traduções e paz e citações e tal que não atestam. Aí do nada esse texto surge. Então ele é um texto que a gente considera também suspeito. Então assim, o texto majoritário ele tem vantagem por quê? Porque ele não está isolado, ele não é uma linha de transmissão que está sozinho em leituras. Ele sempre tem apoio de uma outra região, o que traz mais confiança numa leitura. Certo? Então, para você defender o texto exceptos, você tem que ter fé e acabou. Não precisa de evidência de nada. Você tem que crer ali que é aquilo ali só. Ou seja, você vai defender pela fé e você pode fazer isso caso você queira, tá? Mas não é o meu conceito. Seguindo aqui, o texto de Romanos 9, de Atos, né? Deixa eu baixar aqui a minha câmera, tá? Deixa eu colocar ela aqui, senão vai atrapalhar, né? Esse texto de Atos, capítulo 9, versículo 5, temos o seguinte, ó. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aqui você tem a Bíblia ACF, aqui você tem o TR. Note que o texto exceptos ele traz essa parte aqui, ó. Escleron soi pros kentra lactizein. Então ele traz essa parte aqui, que é essa parte aqui, ó, certo? O texto majoritário ele não traz. Note que ele para aqui, ó. Ego emi Jesus, Rossi ou Su, né? Dióqueis, pronto. Que é eu sou Jesus a quem Ron tu Dióqueis persegues, né? Então o texto majoritário ele para aqui e a leitura que vai seguindo aparece nos textos receptos. Curiosamente, né, essa leitura ela também é uma leitura isolada. Apenas o texto exceptos atesta isso aqui. A gente não tem outros manuscritos que atestem isso, né, até onde eu conheço. Então, de novo, o texto exceptos ele se isola muito, né, e isso acaba levando ali uma falta de confiança nele, porque é muito fácil você alterar algo em um texto específico e aquela mudança só aparecer naquele texto, né? Já é mais difícil você mexer em textos de regiões distintas. Por quê? Porque os escribas não se comunicavam, eles não tinham acesso um ao outro. O escriba que estava em um local, ele não tinha acesso ao que o outro estava fazendo, então não tinha como eles mexerem do mesmo jeito no mesmo texto.
Então, por isso que o Textos Receptus ele não tem lá tanta confiança aí acadêmica, né? Não é à toa que a discussão que ainda existe hoje, que ainda é levada em consideração, nem inclui o Textos Receptus, é apenas com o texto majoritário. Quem mantém ainda alguma discussão é o texto majoritário. O Textos Receptus ele está morto. Morto por quê? Porque quando você pega leituras assim, ele está muito sozinho, muito isolado, sem apoio de ninguém. E isso é muito ruim dentro da crítica textual. Continuando aqui, né? Eu vou pegar aqui, ó, esse texto de Mateus 10:10 é interessante. Por quê? Porque a edição do Textos Receptus, essa aqui, ó, ela concorda com o texto crítico. E o texto majoritário discorda deles. Olha só que coisa interessante. Aqui vocês estão vendo... Opa, deixa eu baixar aqui, né? Novamente. Aqui vocês estão vendo a Bíblia ACF, certo? Ela fala assim, ó, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão. Pega aqui, ó, bordão, certo? Que é cajado, né? Ou bastão, nem bastão. Bom, vocês notam que o Textos Receptus, ele traz aqui, ó, rabidon. Rabidon é singular mesmo, tá? Bordão, cajado, né? Bastão, tá? Só que o texto majoritário, ele traz rábidos. Rábidos é plural. Cajados, bordões. O que que isso muda? Isso muda tudo. Por quê? Porque lá em Marcos capítulo 6, versículo 8, Jesus ele fala para levar um bordão, para levar um bastão. Aí a questão é, Jesus mandou levar um ou mandou levar nenhum, conforme Mateus 10? Então isso fica algo contraditório, né? Aí o Textos Receptus ele traz essa contradição juntamente com Textos Receptus. Só que quando você pega o Textos Receptus de Scrivener de 1887, né? Ele concorda com o texto majoritário aqui. Interessante que o texto que deu origem a Bíblia ACF, ele não é aceito aqui hoje. Se você perguntar sobre essa questão aqui para um que ele defende o Textos Receptus, ele vai dizer assim, olha, não, nós seguimos o texto de Scrivener. Nós não seguimos o texto de Elsevier, que é esse aqui, né? Mas a Bíblia ACF não teve base no texto de Scrivener. Scrivener é do século XIX. Então quer dizer que o texto preservado só apareceu no século XIX com Scrivener. Então olhe, então fica mudando. A edição de um não, essa aqui não, essa aqui não é aquela. Ou seja, não tem um consenso, mas tudo bem. Olha só, aí o texto majoritário ele coloca no plural, certo? Aí o cara pensar, então ele mexeu no texto. Bom, aí a gente vai para outros manuscritos gregos. Esse aqui, esse manuscrito grego, ele não é um manuscrito grego que é bizantino, ele é do século IV. O que que ele faz? Olha só, gente, aqui, ó. Rabidus, ele concorda com o texto majoritário. Olha que coisa interessante. Um manuscrito do século IV trazendo a mesma leitura do texto majoritário. Aí vamos agora para o Códex Efraimi. Esse aqui é um Códex alexandrino, certo? O Códex Efraimi, olha o que ele traz. Rabidus, plural também. Então veja, é isso que eu sempre falo. O texto majoritário não está isolado, ele sempre tem apoio de algum outro tipo de texto grego. Agora veja,
Quando você pega o Códex, esse aqui é o Códex Sinaíticos, né? Século IV, todo mundo sabe. O que esse Códex ele traz? Ele traz aqui, ó, Rabidon. Rabidon é singular, exatamente como está no Textos Receptus, esse aqui, tá? Porque foi esse aqui que deu origem a King James de 1611, não foi o de Scrivener, só para lembrar aí. Então veja, de acordo com o Códex Sinaíticos. Aí você pega o Códex Vaticano e o que você encontra aqui no Códex Vaticano, que também é do século IV, ele é alexandrino, né? O que esse Códex ele traz aqui, ó, Rabidon, singular também. Então veja, uns manuscritos apoiam o Textus Receptus, outros apoiam o texto majoritário. Inclusive o texto de Scrivener também apoia o texto majoritário aqui, certo? Então, o texto majoritário ele tem vantagem nesse quesito de apoio, né? Quer dizer, ele tem vantagem em tudo em relação ao Textus Receptus. É por isso que eu não defendo o Textus Receptus. Por quê? Porque ele é um texto muito isolado. Não é sempre, tá? Mas em leituras importantes ele é muito isolado. Continuando, né? Temos esse aqui, o texto de Apocalipse 1:8. O Textus Receptus ele diz aqui, ó, Egoemito alpha kai ômega arche kai telos legei rokirios. Olha isso aqui, ó, legei rokirios. Quando você tem essa parte aqui, o que nós temos? Ó, deixa eu baixar aqui. Eu sou o alfa, eu ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Veja, diz o Senhor. O texto majoritário, juntamente com outros manuscritos gregos, eles dizem lege kyrios hotheos, disse ou diz o Senhor Deus. Olha só, essa expressão Deus aqui não existe num TR, mas existe aqui no texto majoritário e também em outros manuscritos gregos. Então, mais uma vez, o Textus Receptus isolado. Um outro texto, Apocalipse 1:11, é a mesma coisa, o Textus Receptus está isolado. Veja o que ele diz aqui, ó. Eu sou o alfa, eu ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí ele vai falar, né, aqui. Beleza, o que acontece? O Textus Receptus, que é esse aqui, ele traz aqui, ó. Egoemito, kai alfa, kai ômega, ro protos, kai ro cadê? Eschatos, né, aqui, eschatos. Ou seja, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Nessa parte aqui, o texto majoritário não traz, como vocês podem ver, ó. Ele não traz essa parte aqui. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Ele não traz. Então, essa parte está omitida no texto majoritário e também em todos os outros manuscritos gregos de outras regiões. De novo, o Textus Receptus aqui isolado. Tem muitas leituras aqui, né, que ele está extremamente isolado. Então, levando em consideração vários fatores. O texto majoritário segue a maioria dos manuscritos. Ele presta atenção nas traduções antigas, em outros manuscritos gregos de outros locais. Então isso já está na frente do Textus Receptus, que é uma edição, certo, que foi feito com 6 a 7 manuscritos gregos. Então esse é o fator. Segundo ponto, o texto majoritário não está isolado em leituras. O Textus Receptus está isolado em muitas leituras. Essas aqui foram apenas alguns exemplos, mas existem outras ainda, tá? Que inclusive eu estou tratando aqui na parte de membros deste canal nível 1, certo? Que estamos falando sobre as variantes de todos os versículos do Apocalipse, né? Eu já mostrei diversas lá.
Então, quer dizer, o texto majoritário ele é muito mais completo, ele é muito mais amplo, ele tem muito mais apoio, ele tem muito mais atestação do que o texto aí o texto os exceptos, né? Então, para mim, o texto majoritário ele é extremamente superior ao texto os exceptos, mas com muita e muita folga. Isso sem dúvida alguma, certo? Mas é isso aí, esse foi o assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de ver essa vertente, né, que eu trouxe hoje aqui, já que geralmente, né, a briga, a discussão está entre o texto bizantino e o texto crítico, mas hoje é uma briga de família, certo? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.